Bom dia, Hare Krishna. Antes da gente começar as nossas reflexões, a gente vai estudar o bom humor da Betinha, da Denise, da Rosa, do Carlos e agora a Rosana também abrindo já com meio sorriso, porque olha, tenho certeza que esse é um objeto de estudo para muitas pessoas, acordar nesse bom humor. Então, que a Deus abençoe todos vocês e quem está de câmera fechada também já sorrindo essa hora da manhã, parabéns. Vocês já venceram, é vitória, glorifica, tá tudo certo. Parabéns, gente, de verdade. Que esse sorriso possa se sustentar nas tempestades da vida. A gente sabe que porta para fora não tá fácil para ninguém. Então, fico muito feliz de participar de uma comunidade que tenha essa atitude. Bom, seguimos com as reflexões que abrimos na segunda-feira, com a reflexão, que tem algumas ramificações importantes para a gente entender um pouco melhor, ter um pouco mais de clareza das coisas que acontecem e ser um pouco mais demorado, a gente se demorar um pouco mais para predicar o que acontece para nós como ruim. É óbvio que existem situações que a gente não gosta, ninguém gosta de ser traído, de sofrer deslealdade, e ninguém gosta também de praticar isso. E lembra que na nossa ignorância, eu sempre tenho receio aqui se eu deu certo. Na nossa ignorância, muitas vezes a gente também pratica algo que é ruim para os outros. A gente já viu quando a gente toma uma decisão e eventualmente o outro sofre, mas é responsabilidade do outro porque ele tinha uma expectativa sobre nós. Isso é uma outra coisa. Agora, tem momentos na vida que a gente realiza que a gente ignorou o que o outro precisava, não tem nada a ver com expectativa. Por exemplo, o próprio veganismo. A gente ignorou, por exemplo, a gente tem hoje na nossa sociedade uma luta de classes violenta. E de repente, quando a gente vê o cenário político, a gente diz, isso é muito pesado para mim, eu não quero participar. E óbvio que a gente ignora os nossos privilégios e não realiza que a gente, por exemplo, não vota só para nós, ou por nós. A gente vota também por quem de repente não tem essa consciência de voto. Entendem isso? Então a ignorância é um lugar muito estruturado. Ela não é alguma coisa que a gente pode apontar para o outro simplesmente no óbvio da ação. A gente mesmo está encoberto e encoberta por várias camadas de ignorância. E em função da ignorância, a gente tem o egoísmo também. Eles estão ali lado a lado. E muitas vezes, quando a gente não fala, essa pessoa é ignorante, mas não no sentido pejorativo, sou ignorante, não nisso. Quando a gente fala do ignorante, que é ignorar, a gente fala do egoísta, e quando a gente fala do ignorante e do egoísta, geralmente quando essas coisas acontecem, a gente fala assim, essa pessoa é ruim. Agora, se a gente olhar essa maldade como um egoísmo exacerbado, uma ignorância daquele sono profundo, que o despertador está tocando, a pessoa nem põe soneca, ela nem escuta. Não é que ela vai com soneca. Ela nem está escutando o despertador. Ela está lá naquele sono profundo. Deus está dormindo dentro dela, roncando. Então, quando a gente olha para essa pessoa, em vez da gente falar essa pessoa é ruim, se a gente conseguir colocar esse olhar espiritual e olhar para a pessoa como uma pessoa completamente ignorante e uma pessoa completamente egoísta, a gente, o nosso próprio coração, consegue ter um lugar para melhor acomodar a pessoa. Isso significa que a gente vai acomodar o demérito da pessoa? Não. É como se diz por aí em alguns outros círculos, no círculo cristão se fala muito isso, acolher o pecador ou a pecadora, mas não acolher o pecado. Isso é como se gira algumas vezes nos círculos do cristianismo. Então, o demérito em si a gente não vai acolher. E a gente, inclusive, dependendo da posição que a gente tiver, a gente ou vai educar ou vai ser educado. Mas se a gente entra com esse olhar, a gente já não vai atravessando que o sujeito ou a pessoa, a mulher, o homem, enfim, quem quer que seja, é ruim. E a gente precisa combater aquela maldade muitas vezes com violência. Percebem como é fácil ir para um outro lugar? E quando a gente configura um olhar espiritual, suaviza no nosso coração?
Porque se não suavizar no nosso coração, a gente vira vítima também do sujeito, da pessoa, e é uma vítima que não é de um dia, não é um soco. Não é um soco que dói na hora do soco. É algo que a gente vai digerindo, tentando digerir, porque na verdade é super indigesto, dias, meses, às vezes anos. Então, colocar esse olhar espiritual para que a gente se lembre que as pessoas estão tomadas e governadas por ignorância e por egoísmo, assim como nós, e porque também, como se diz dentro dos círculos do cristianismo, não é porque a gente é diferente que a gente pode julgar o pecado do outro. Isso é importante a gente ver também. Agora, isso significa então que a gente vai colocar um óculos cor-de-rosa e vai falar: todos são filhos de Deus e da deusa, somos todos irmãos, estamos aqui passeando nos jardins do Éden. Não é assim. Se a gente não tiver uma mentalidade combativa, como a gente viu no próprio Mahabharata, como Krishna está explicando para Arjuna, ou seja, ver tudo isso não significa que, então Arjuna, senão você não precisa lutar. Você vai lutar, só que você vai lutar com outra mentalidade. E é isso que a gente está provocando aqui através dos estudos, é viver com uma outra mentalidade, aonde sim, eventualmente existe essa luta, e essa luta a gente não consegue negar, e se a gente negar vai custar muita coisa pra gente, custar muita coisa da alma da gente, só que não significa que a gente vai lutar com ódio, não significa que a gente vai lutar com raiva, não significa que tantas outras coisas. Esse tema está tendo um paralelo aqui bastante forte em função dos últimos acontecimentos aqui no Vale da Rainha, então está reverberando bem forte, assim, é um assunto que está bastante aqui no Vale da Rainha, aqui, né, nos bastidores, está pulsando bastante, porque frente à injustiça, tudo vira pessoal, no pessoal é a base do ego, quando a gente olha com essa visão espiritual, fica impessoal. Como que você sabe que está tudo bem? Que você tem uma certa distância do que quer que seja. Quando existe aquele envolvimento emocional que toma a gente, que a gente fala coisas que a gente não quer, que depois a gente precisa se desculpar, que a gente fala, putz, não foi o passo mais lúcido, a gente se misturou no assunto todo. Então, manter um olhar espiritual para que a gente consiga dar passos com consciência, com compaixão, com misericórdia, com centramento, é importante não só pelo que a gente luta, ou seja, pelo Dharma, mas pelo próprio espírito de cada um, de cada uma de nós. Porque se não for assim, por favor, comentem, ou seja, nas reflexões mentais de cada um, de cada uma, como a gente já se pegou nesse lugar de amarrar uma coisa dentro da gente. Amarrar de uma tal forma que não é um laço, é um nó. É um nó que às vezes demora anos de novo para desatar. Então, por favor, vamos praticar a visão espiritual. A visão espiritual que o sujeito que é ruim, aquele sujeito está praticando demérito. Agora, ele de alguma forma merece a nossa compaixão, assim como a gente está recebendo a compaixão e a misericórdia divina o tempo todo. Porque se a gente olhar direitinho para o nosso coração, a gente vai ver que a gente erra a mão algumas vezes, né? E aí, com esse olhar, isso não significa então que a minha compaixão é a aceitação do outro. Às vezes a nossa compaixão é eventualmente interditar alguém. Ou seja, porque a gente não pode... Lembra da história de Milarepa que eu já falei, que foi uma história que a Jetsuma... Hoje eu fico refletindo, eu sempre fico muito tomada por mistério, sabe? Que nunca existe um lugar de ostentação espiritual, sabe? De estar vendo alguma coisa no futuro e falar, eu vejo no seu futuro. Mas uma das coisas que a Jetsuma me enfatizou muito no último encontro foi essa linhagem do Milarepa e uma pessoa especificamente da linhagem que ele exorcizava demônios, mas não voltava os demônios para a sociedade. E isso tudo dentro do contexto que a gente está falando aqui, às vezes a nossa compaixão é interditar alguém. Interditar porque aquilo serve como educação para a pessoa e previne novas vítimas daquela pessoa. Então, tem que tomar cuidado, porque a compaixão, ela também foi colocada dentro dos nossos conceitos sociais como algo que a gente aceita tudo. O compassivo é o bonzinho. E existe algo muito diferente entre quem é bom e boa e quem é bonzinho e boazinha.
Todo mundo aqui já deve ter sido boazinha e bonzinho em algum momento da vida para descobrir que bondade não tinha muito a ver com aquilo. E que sim, que muitas vezes o bonzinho e a bonzinha são as pessoas que vão aceitando até elas estarem atoladas, e a gente alguma vez na vida já deve ter se visto assim, atolada dentro de um conceito onde a gente está sustentando uma relação tóxica e esse bonzinho e boazinha é basicamente aceitar tudo que o outro faz. Então, compaixão, educação não tem a ver com isso. E por isso, em outros círculos, e aqui eu chamo o círculo do Daime, o círculo da medicina, se fala muito sobre firmeza. Uma firmeza interior que também é firmeza de pensamento. A firmeza de pensamento é necessária para que o mundo não fique puxando a gente para os lugares. Então, a gente quer meditar. Nossa, mas falaram que o Tai Chi era tão legal, então em vez de meditar, eu vou fazer Tai Chi hoje. Ah, nossa, mas falaram que... Você pode visitar, eu posso visitar todos os lugares que eu quiser, mas a gente precisa entender que para aprofundar, você consegue, por exemplo, eu lembro de uma piada também, meio fora de contexto, mas é divertido o jeito que o sujeito falou. A gente estava há muitos anos numa agropecuária lá em Camanducaia, e a gente estava tentando falar com o dono da agropecuária sobre um pedido grande, e o telefone dele não parava de tocar. E ele falou pra gente, eu preciso atender, minha esposa, deve estar acontecendo alguma coisa. Daí quando a esposa dele ligou, não era que estava acontecendo alguma coisa, mas ela precisava falar com ele sobre alguma coisa que ela julgava importante, ou de repente era importante de fato, e ele não viu importância. Bom, e daí ela falou muito tempo, sem parar. E ele olhando pra gente, tipo, só um minuto, porque ele também queria o pedido. Então, toda aquela situação de tudo junto. Bom, conclusão, ele desligou o telefone e falou assim... E tem gente que ainda consegue ter amante. E eu achei aquilo, eu achei divertido, vocês vão entender o contexto que eu tô falando aqui. Se a gente quer aprofundar num caminho, se a gente quer ter uma relação real com alguém, vai dar um trabalho. Imagina essa relação real com Deus. Ou seja, você precisa de trabalho para aceitar. Imagina você conseguir aprofundar em 10 caminhos simultâneos. Ninguém consegue fazer isso, gente, de verdade. Eu assim, convertendo para dentro do estudo da espiritualidade, eu falei, é isso, né? Ninguém consegue praticar, ou seja, eu vou praticar na mesma intensidade a yoga e a meditação, ou seja, o tai chi, a dança, o que quer, não consigo, ou seja, eu preciso escolher um caminho, e aí, óbvio, eu visito, se eu tô com a minha mãe, eu vou lá escutar o que o pastor tem para dizer, e o Vitor é da Umbanda, então, eventualmente, faz muito tempo que a gente não vai, mas enfim, eventualmente vai no centro espírita, num terreiro, e tá tudo certo. Agora tem um caminho, que é o que o tibetano fala que é raiz. Então, pra gente aprofundar, dá trabalho, né? Não adianta a gente tentar vários caminhos com profundidade, que a gente sabe que a gente não vai conseguir, precisa de profundidade, senão a gente não vai descobrir mistério. No raso não tem muito mistério revelado, sabe? No raso é alguma coisa que, de novo, atrai massa, é boca de funil, né? Boca de funil atrai todo mundo. Mas é depois, ou seja, conforme as coisas vão aprofundando, que, né, a gente vai vendo mistérios revelados, a gente vai tendo compreensão maior, só que para isso precisa se dedicar. Então, enfim, dentro dessa questão toda, a gente lembrar que a compaixão tem esse ato de firmeza, e a compaixão não é ser bonzinho, não é ser boazinha, e para ter toda essa lucidez e esse discernimento, às vezes a gente precisa se lembrar, no meio da história toda, de dar um passo para trás. Então, já que hoje é quarta-feira, também relembro que o passo para trás às vezes é respirar. E para respirar não precisa a gente fazer uma parada de mão no ponto de ônibus, entende? Ou seja, para respirar, você pode estar olhando para a pessoa em outro lugar. Você pode se excusar de não estar com a pessoa, sem que a pessoa saiba, porque isso pode irritar a pessoa à sua frente, sem comunicar a pessoa, mas você se retira para esse santuário interior, onde você respira e você toma uma certa distância da situação. Porque quando a gente está muito metido e metida na situação, aí o outro é ruim. Aí quando a gente pratica o mal por causa da nossa ignorância, por causa do nosso egoísmo, então esse mal reservado, a gente não se perdoa, como a gente viu ontem. E as coisas começam a se embolar na vida, em culpa, em vingança, em sentimentos ruins, onde a gente vai drenando, acabando. A gente sabe, o mundo está pesado. A gente no processo, nesses 2 grandes resgates, com essas batalhas judiciais, eu fico imaginando, eu falo, gente, eu não aguento mais, é promotor, é juiz, é advogado, é pesado. É pesado você ter que defender a verdade, é pesado você ter que lutar, tudo isso é pesado, eu não vou discutir isso. Agora, o que eu quero dizer é da onde a gente ganha força para continuar.
Porque não existe como a gente se comprometer com o Dharma e daí na hora que o Dharma pede a gente fala, ai, quero brincar de outra coisa, desculpa tio, não quero mais fazer. Para! Você invocou Deus, o santo, falou no seu coração que você queria servir um propósito, que não sei, daí na hora que tá, ai, desculpa, eu quero sair, não quero mais brincar disso. Quero ir pra Disneyland espiritual. Não é. Então, como é que a gente vai conseguir se refazer? Como é que essas pessoas que estão no mundo servindo, como Madre Teresa, como a própria Jetsuma, como o próprio Cristo, como, e a gente vê por aí tantos seres, como Chico Xavier foi super perseguido. Como que essas pessoas se mantiveram? Como que essas pessoas não fugiram pela porta? Como que essas pessoas não foram para o meio da floresta? Então, algum caminho dentro delas, elas encontraram. E é isso que a gente precisa invocar na gente. Como continuar no caminho e não continuar no caminho como pessoas que de repente vão encontrar com outras e vão ter um surto psicótico, entendem? Ou que vão odiar, ou que vão jurar de morte, ou que vão sentir, ou que vão virar justiceiros e justiceiras. Não, como que é que essas pessoas conseguiram servir pautadas no amor? Pautadas em verdadeira compaixão. Não a compaixão do bonzinho, não essa sensibilidade que terminou pejorativa do amor. Pejorativo do amor. Porque muitas vezes o amor é colocado como uma fraqueza. A gente está numa sociedade tão maluca que às vezes quem ama é o... coitado, ama. Coitada, ama. Não, pessoa trouxa, ama. Olha que sociedade maluca. Então, se a gente se envolve muito com isso, é fácil sair do eixo, óbvio. Então, ganhar clareza de tudo isso é algo que a gente precisa fazer todos os dias. Então, firmeza de pensamento, compaixão e entendendo e explorando o significado das palavras e não se contentar em ficar nas palavras em si. Então, no tópico todo, a gente tem esse merecimento que a gente está trazendo hoje aqui, e esse merecimento não é um merecimento só do mérito, é um merecimento também do demérito. Agora, o merecimento maior que a gente tem com uma bênção de uma encarnação é crescer e evoluir. Então, também sob o olhar que a gente coloca essa lente espiritual e olha então para as pessoas, especialmente, porque os mestres animais é fácil a gente ver pureza neles, é fácil a gente ver bondade, é fácil a gente ver perdão. Nas pessoas é um pouquinho mais difícil. Então, do mesmo jeito que a gente coloca essa visão espiritual para olhar para as pessoas e falar, putz, essa pessoa não é má, ela simplesmente não está tendo ideia do que está acontecendo. Essa pessoa ela não é ruim. Essa pessoa ela está iludida. Isso muda a forma como você olha para aquela pessoa. Um outro exemplo que eu recebi uma vez, que me tocou muito, é quando a gente fica perto de uma pessoa com transtorno mental. Transtorno. Não estou falando de uma pessoa... Porque isso também é algo... A gente fala da loucura na nossa sociedade como se a loucura precisa também uma hora parar nessa reflexão. Transtorno mental. Algo diagnosticado. E imagina que essa pessoa é agressiva com você. Você fica com raiva dessa pessoa? Você quer revidar essa pessoa? Não, você quer conter. Você quer de alguma forma atravessar, de alguma forma entender como aquela pessoa pensa, para conseguir de alguma maneira alcançar uma mensagem maior se você está no papel de uma educadora ou de um educador. Não é assim? Você sente raiva da reação de uma pessoa que está pautada em algo diferente de você e que verdadeiramente tem uma justificativa para agir daquela forma? Você não sente raiva. Existe uma compreensão que inclusive é o amor, porque o amor entende. O amor se esforça para entender. A ignorância, o ego, não. O egoísmo, ele se esforça para explicar por que a gente é assim, mas a compreensão, a gente verdadeiramente se colocar no lugar do outro com empatia. Então, quando as pessoas fazem algo, ou seja, nesse contexto, para nós, a gente entende, a gente fala, essa pessoa tem uma justificativa para agir daquela forma. Você pode se defender, você pode defender a própria pessoa dos atos dela, não é mesmo? Porque a pessoa está por alguma razão fora da pouca sanidade que a gente tem para conviver em sociedade, porque ninguém pode se gabar na sociedade de hoje que é são, né? Porque veja bem a sociedade que a gente criou. Mas enfim, a gente fala, não, ou seja, existe uma razão aqui. E você trata aquilo de uma forma amorosa, e você pode se proteger e se defender, mas você defende e protege a pessoa também. E você sabe que existe algo maior acontecendo.
dentro desse conceito da espiritualidade, da gente olhar o egoísmo e olhar a ignorância, é de uma mesma razão onde a gente olha com uma compreensão. E a compreensão tira a raiva do nosso coração. E a compreensão tira o lugar onde fica muito pesado. A compreensão tira o lugar onde a gente termina igual um pano de chão no piso do universo, sabe? Onde a gente vira pano de chão no rodo de Deus. Ou seja, não, é um lugar onde a gente entende, a gente fala, putz, tá bom, tá encaixando, sabe? E isso gera compaixão para com a pessoa. Então, da mesma forma que a gente coloca esse olhar, a gente também vai trazer que existe merecimento em tudo que a gente recebe. E o merecimento maior é a sina de evoluir. Então, pensa quando a gente era criança e muitas vezes a gente ficou chateado com o nosso pai e com a nossa mãe. Porque de repente eles não deixaram a gente comer o bolo inteiro, porque eles não deixaram a gente tomar 2 litros de Coca-Cola, porque eles não deixaram a gente bater no coleguinha, porque eles não deixaram a gente... E cada um deu o seu exemplo. Em algum momento da vida a gente se viu muito bravo com o nosso pai, com a nossa mãe, ou com o irmão, com minha irmã, porque não deixaram que a gente fizesse o que a gente queria. Quando a gente cresceu, a gente olha para aquilo e diz, nossa, ainda bem que minha mãe não me deixou fazer aquilo, na condição que os pais conseguem ainda proteger em certa idade. Que bom que meu irmão, que bom que a minha irmã, que bom que a minha tia, que bom que alguém não me deixou fazer aquilo. Então, com o tempo, a gente percebe que o que parecia ruim, na verdade, veio como algo bom. Por exemplo, tratamentos de doenças. Quando você recebe um tratamento, se a gente, aqui é muito facinho o remedinho, né? No Oriente é um pouco mais difícil. No Oriente o sujeito fala assim, bom, então agora você vai tirar o açúcar, agora você vai tirar o sal, agora você vai meditar 1 hora por dia, porque faz parte, né, na visão sistêmica, considerar a mente dentro do diagnóstico. Então, se não acalma a mente, como que é que o sintoma e a causa, de alguma forma, o sintoma desaparecer e a causa ser tratada? Então, no Oriente é um pouco mais cara a coisa. E de repente a pessoa fala assim, bom, aqui está o remedinho e o remedinho é amargo. E você vai tomar um remédio amargo. E quando você toma, aquele negócio é horrível. E quem aqui nunca esteve num processo de cura que antes de melhorar piorou bastante? Por exemplo, estado febril. A febre até um certo espaço no corpo físico é algo que combate a infecção. No Oriente, no Ayurveda, inclusive na Yoga, no Tumo, trabalha-se que a temperatura do corpo suba um pouco, para que ela consiga não dar curto-circuito no sistema nervoso, mas, por exemplo, sinapse, clareza, digestão. Por exemplo, quando a gente coloca calor nas articulações. A gente não quer alguma coisa que, de novo, entre em curto-circuito ou que a gente entre numa chapa quente, não é isso? Agora, o calor tem alguma coisa, como a chama, antes dela queimar, ela aquece a gente. Tem que ter uma certa distância, óbvio. Mas existe isso na chama, existe isso dentro desse calor que depois, mais tarde, a gente pode estudar também, hoje mesmo, dentro do pranayama, que é uma das funções, trazer essa vitalidade. Então, no olhar espiritual, onde a gente viu o outro com a compaixão de olhar e falar, isso daqui é egoísmo, isso daqui é ignorância. E lembra que os próprios mestres e os nossos orientadores, as nossas orientadoras, também estão olhando para nós nesse lugar. De olhar e falar, essa pessoa ignora. Então, a gente ajuda a pessoa a perceber. Essa pessoa é egoísta, ela ainda não percebeu, ela ignora que existem outros além dela, outras além dela. Comum também, a gente consegue compreender isso. E agora, no merecimento, a gente vai ver então que existe o merecimento do que é bom e do que parece ruim. Agora, outra vez, às vezes o tratamento da doença piora bastante ainda, a gente se sente mal. Nos processos de cura, a gente muitas vezes se sente muito mal antes de se sentir bem, por corpo se reorganizar. Só que quando a gente está ali na frente e olha para trás, a gente percebe que aquilo foi parte de um movimento ao nosso favor. Então, com esse mesmo olhar, eu gostaria que a gente tivesse uma bênção sobre o que acontece para nós. Para a gente não cair na tentação de colocar Deus no céu e o diabo no infortúnio. Porque não existe quem
ou o que seja maior que Deus. Ou alguém discorda, ainda que seja intelectualmente. E se não pode ser maior que Deus, só pode estar trabalhando para Deus. Só que às vezes está trabalhando no remedinho amargo. Então esse merecimento é o merecimento do que é bom e do que não parece bom. Mas que quando a gente cresce, a gente olha para trás e fala assim, uau, como eu cresci. Uau, como aquilo transformou minha visão de mundo. Uau, como eu caí e aí eu vi quem estava perto de mim e eu pude identificar quem era de fato amigo ou amiga. Uau, aquela situação me revelou e revelou quem eu tinha próximo. Uau, através daquela situação eu encontrei um caminho espiritual. Uau, e quantas coisas acontecem de ruim na nossa vida para a gente encontrar coisas muito boas. Então, quando a gente está passando, a gente pode predicar como bom e ruim, na dualidade. Agora, depois que a gente passa, a gente olha e diz, nada escapa a Deus. Eu cresci. Eu vi as coisas de outro jeito. Eu perdoei. A doença traz isso também. Às vezes, com familiares próximos, quando as famílias se unem, as famílias nos momentos finais conseguem dizer eu te amo. Pessoas que têm dificuldade para falar eu te amo para um pai, para uma mãe, conseguem falar ainda que mentalmente para a família, membros de uma família, eu te amo, eu te perdoo, vai em paz. Tanto é que dizem, né, uma outra piada, só tem uma situação que todo mundo vai falar bem de você, mas para isso você precisa morrer. Enfim, tira as piadinhas. Mas é isso, olhando para trás, a gente vê que a gente cresceu. Olhando para trás, a gente vê o que a gente aprendeu. Olhando para trás, a gente consegue entender um pouco melhor. Então, quando as coisas apertarem muito hoje, lembra que um dia, isso que você está vivendo agora, você vai olhar de frente para trás. E quando isso acontecer, você vai ver bênção. Então não precisa você esperar lá na frente. Já vê bênção agora. Só que é aquela bênção que você está com o olho tampado e você fala, eu não posso ver, mas eu sei que existe bênção aqui. É igual quando o céu está nublado. Você fala, o sol não existe? Não. Você fala, o céu está nublado. Você não vê o sol. Então, da mesma maneira, veja bênção através do céu nublado da sua vida agora. Porque o que está acontecendo, às vezes, é o merecimento de algum demérito, e que a partir desse demérito, porque nada é maior que Deus, a gente vai crescer, a gente vai aprender, a gente vai perdoar, a gente vai amar, a gente de alguma forma vai sair do egoísmo e da ignorância em pequenas camadas e níveis. E às vezes é o merecimento da gente, na nossa loucura cósmica, ficar falando que a gente quer servir propósito, daí na hora que o propósito vem, bate na porta, a gente fala, não quero. Ele fala, mas como? Você falou que ia querer mudar o mundo, as pessoas, que ia querer educar, despertar, olha só que bonito, agora tá aí, ó. Tá aí o abençoado na sua porta. Chegou a abençoada da pessoa que você falou que queria servir o propósito, ó, tá batendo na porta, na campanha, entrou na sua casa. Olha que bonito. Aí a gente fala, não quero brincar. Então, cuidado, que às vezes esse merecimento, ele vem de um jeito divertido, que não necessariamente como uma reação de algo, de um demérito, mas como uma reação de um pedido do seu coração, de falar, eu quero servir Deus. Daí a gente tá lá, a base da toxina do gratiluz, e tá entendendo que a vida espiritual é aquele piquenique, né? Aquele piquenique onde a gente junta com as fadas, né? A gente junta com seres celestiais, e daí a gente vai ali com os mestres animais, e daí de repente bate na porta e fala, então, não é bem assim, vamos, né? Vamos aqui para 3D e vamos trabalhar na 3D. E a gente fala, quero sumir daqui, não é assim que as coisas funcionam. Então, ou seja, só colocar isso no coração, que o merecimento nem sempre vem com aquela coisinha toda do laço, né? Ou seja, do lacinho, daquele romance, né? Da ideia romantizada que a gente tem do caminho espiritual. Lembra sempre disso, porque o merecimento, por vezes, sim, ele vem como um remédio amargo, mas quando a gente passa, a gente olha para trás e diz, através daquilo, ou seja, porque Deus é soberano, o bem é soberano, o Dharma é soberano, a lei é que a gente evolua, trinhe isso sempre no seu coração, sempre. E às vezes vem também esse merecimento como um resultado dessa
desse delírio que a gente tem de falar, pode mandar, eu quero servir Deus sobre todas as coisas. Daí Deus vem e fala, tá aqui, ó, pronto, vamos começar. Vamos colocar essa mãe, vamos colocar esse diagnóstico na família, vamos mandar essa crise financeira para você ajudar lá o primo, o tio, vamos colocar o vício na família, vamos colocar... Você não queria servir? Começa a servir quem está perto. Não, pelo amor de Deus, não quero, era outra coisa, não era nesse nível. Tem parcelamento? Não, o nome já foi pro Serasa, meu bem, ó, Serasa espiritual, vai lá acertar as contas. Então, leva as coisas, percebe, ou seja, que o merecimento é sempre pro bem. E a gente tem os delírios da gente, de falar, quero servir, quero participar, quero, e daí a vida vem e fala, então tá bom, meu filho, que bom, porque a obra é imensa, os obreiros são poucos, e aqui está o seu trabalho. E daí a gente quer dar no pé. Então, lembra disso? Lembra, assim, só procura lembrar. E lembra que também a espiritualidade não precisa ser séria. Não precisa ser séria a ponto da gente ficar como... Vocês lembram imagens ou alguma figura mental, não uma lembrança óbvia, mas algum apontamento que já tenha existido na sua história, nos seus estudos, sobre o alto clero da Igreja Católica? Aquelas caras longas, aquelas pessoas que estão julgando de alguma maneira. Quanto mais elevado e alto na hierarquia espiritual, então menos a pessoa sorri, mais a pessoa só olha e daí já... Cuidado que isso está inserido na gente, especialmente dentro dessas ideias cristãs. Infelizmente, isso não tem nada a ver com Cristo, mas com as loucuras que a gente faz em cima, né, desses ismos que a gente cria, budismo, cristianismo, vaishnavismo e tantas outras coisas. Então, Krishna, a gente viu no Mahabharata, Krishna tinha um sorriso que desconcertava todo mundo. É muito comum nas escrituras pertinentes a Krishna que ele sempre fala alguma coisa e ele dê risada, ele sorria, ele quebra dentro desse sorriso. Quando a gente vai para o Zen budismo, eles dizem que a risada é uma das maiores meditações de presente momento que existem, porque para a pessoa rir, ela tem que estar no presente momento. Então, todas essas coisas foram tomadas da gente de novo. Só que quando a gente começa a trazer essa leveza, quando a gente vai doutrinando o olhar, a terceira visão, porque a terceira visão, tudo bem, a gente pode ter a clarividência, a gente pode ter algum poder, e se vocês atingiram isso, meu respeito. Só que eu queria trazer essa visão espiritual de um jeito mais simples, que é a visão espiritual para a gente não tentar pautar o mundo só pelo que a gente vê por esses dois olhos. Para a gente tentar enxergar o mundo através da visão espiritual. Que o mundo é maior. As razões pelas quais as coisas acontecem são maiores. E que como está tudo atrás de um véu muito espesso, a gente não entende com profundidade tudo na hora que acontece exatamente. Ainda não. Compreenderemos, mas ainda não. A gente ainda está sendo alfabetizado na espiritualidade. Então ainda não dá para entender a física quântica. Mas a gente está ali aprendendo as vogais, as consoantes, está aprendendo. Então, e nessa humildade de que tem coisa que a gente não entende, essa espiritualidade é gigante. Como que, putz, eu estou sendo alfabetizado, no meu caminho espiritual. Abre essa terceira visão para lembrar. Porque se você só olhar a dita maldade de quem pratica o mal, ou seja, esquece do egoísmo, esquece da ignorância. Se a gente olhar o que acontece na nossa vida como Deus para um lado, diabo para o outro, se a gente caminhar esse mundo só pelos caminhos que existem nele, a gente provavelmente já se viu nesse lugar na vida em algum momento. E a gente sabe o quanto isso entristece a gente. O quanto isso dá a impressão que a gente é o único ou a única que pensa de determinada forma. O quanto isola a gente, porque daí a gente acha que a gente também é o único e a única que está passando por aquilo. Né? E a gente olha para a sociedade, a gente generaliza logo, é todo mundo, e não tem ninguém que se salve. Então, traz isso. Lembra, você pode estar lidando, atravessando alguma coisa muito séria, mas você ainda pode sorrir e rir. Você ainda pode, a qualquer momento, invocar essa visão espiritual. Então tá bom, a pessoa está tomada de egoísmo e tomada de ignorância. Qual é a consequência disso? Ela pratica o mal.
Agora, o que eu vou fazer por essa pessoa? Então agora eu vou acolher porque eu sou compassivo. Você vai acolher a pessoa, mas você não vai acolher o demérito. E muitas vezes isso vai exigir uma firmeza sua de falar não, de apontar outro caminho. De apontar outro caminho de educação pautado no que é o mundo transacional. Agora, se não tiver a visão espiritual e tiver só essa visão aqui, de novo, é maldade, mérito, demérito, bom, ruim, doce, amargo, e as coisas começam a transitar em lugares perigosos no coração da gente. Onde a gente, sem ver a espiritualidade, olhando só o mundo pelo que o mundo parece ser, tudo parece muito pequeno, vazio, deprimente, triste, sem sentido. E em determinado momento a gente faz também o que muitas pessoas fizeram, a gente mata Deus, porque afinal de contas, se ele existisse, ele que fizesse alguma coisa. Deus está esperando que você faça, meu bem. Então para de querer, ou seja, que Deus faça por você. Deus está ali esperando que você faça alguma coisa. E começa pela sua vida. E depois da sua vida, quem está em volta. Não, mas quem está em volta dá muito trabalho. Eu quero ir lá ajudar os da Madre Teresa. Não, a Madre Teresa mandou você de volta para casa. Então, lembra de Shankara. Shankara tinha uma lucidez tremenda. Ele aceitou 4 discípulos. Falou para todo mundo, volta para casa e vive em sociedade com Dharma. Sustenta o Dharma na sociedade. Então, grandes figuras cultivaram o quê? O Dharma dentro da vida. Ou seja, traz a espiritualidade para dentro da vida, a retidão. E dentro da retidão a gente vai ter misericórdia, a gente vai ter compaixão, a gente vai ter sabedoria. E o uso disso prático vai levar a gente a realizar que esse mundo forjou a gente. Forjou a gente, pessoa? Não, a gente, espírito. E isso é uma coisa que só você, só a sua jornada pode dizer. E se você tem dúvida disso, olha para quando você entrou nesse planeta. Lembra como você era 10, 15 anos? Vê tudo o que você passou. Você não é uma pessoa melhor hoje? Com todas essas perdas, essas desilusões, as maldades, coisas que acontecem, perdas. Fala de verdade, você não é uma pessoa melhor? Então agradece. Porque Deus está agindo o tempo todo. E essa é a lei. Que a gente evolua. Essa é a lei, a misericórdia, a compaixão, a sabedoria. Então não tem por que a gente encerrar as coisas na maldade. Não tem por que a gente encerrar as coisas no mundo. Pratica a visão espiritual. E lembra que o merecimento sim tem o demérito. Mas o demérito serve o bem. Porque não existe algo que seja maior que o bem, maior que Deus. Não existe. Só que isso precisa estar ancorado de tal forma no seu coração que seja inexorável. Que nada consiga fazer essa noção tremer no seu coração. E para isso você precisa se devotar ao altar sagrado no seu coração. O tempo inteiro. Para que você não permita que o mundo te engane de outra forma. Para que você mantenha a tua visão espiritual sobre as coisas que acontecem no mundo. Para que você possa ter paz no seu coração, paz na sua mente, esse refúgio interior conduzido pela sua respiração. Se você deixar esse trabalho para o mundo, talvez você se perca no caminho. Agora, se você for se lembrando dia após dia, dia após dia, quantas coisas há 20 anos você olhou e falou, o que eu vou fazer com isso agora? Meu Deus do céu. E hoje, olha só, a pessoa que você se fez em função de tudo que você superou. Parecia ruim, mas na verdade era só trevas servindo luz. Então lembra sempre, é seu merecimento ter misericórdia divina. É seu merecimento receber sabedoria. É seu merecimento crescer. É seu merecimento ser amado e ser amada. Independente das suas imperfeições, das nossas imperfeições, é seu merecimento. Repousa seu coração aí. Mas no mundo, luta. Mas luta a partir desse lugar bonito, desse lugar encantado, desse lugar leve. Luta daí. E aí você vai ver que, embora você não compreenda, na hora que você tiver que saber, você vai saber. E se você nunca souber, não vai ter importância também, porque você sente amor no seu coração e você foi transformada e transformado em uma pessoa melhor, que traduz em um dado momento
em uma desobstrução da mente, aonde por fim a mente se revela em consciência e aonde dizem para nós, os iluminados, a gente eventualmente consegue uma saída do mundo, não por fuga, mas por um amadurecimento natural onde a fruta cai do pé. Só que nesse momento algo extraordinário também acontece. Uma compaixão tão grande que a gente quer levar todo mundo com a gente. E aí muitos de nós escolhem voltar como grandes mestres para, por misericórdia, iluminar o nosso egoísmo, a nossa ignorância, para que a gente continue no caminho. Então, por favor, continuemos no caminho. Graças. Faz sentido aí dentro? Temos reflexões hoje também? Então tá bom. Pratiquem, por favor. É como se a gente sai de casa, né? E a gente vai e fala, bom, então eu vou colocar a blusa porque tá frio, vou pegar o guarda-chuva que minha mãe falou que ia chover, e daí se minha mãe falou vai cair um toró daqueles, e daí vamos pegar a chave do carro e a carteira, o telefone, sei lá o que a gente pega. Põe também a visão espiritual. Quando sair pela porta, lembra de pegar a bolsa, pegar a blusa, pegar o guarda-chuva, sei lá o que você vai pegar, e pega também a visão espiritual. Para o mundo não te enganar, para você não se deixar ser enganado, enganada pelo mundo. Alinhar nossa coluna, muito agradecida. Respira fundo. No ato de respirar, alinha sua coluna também. Especialmente na região da caixa torácica. Os teus pulmões estão fechados em caixas, em uma única caixa, de osso, de ossos. Você precisa conduzir a tua respiração também através de um alinhamento físico. Existe uma musculatura também que permite a expansão dessa caixa torácica. E não só um alinhamento de esqueleto. Lembra que esse alinhamento de esqueleto funciona justamente com o auxílio dessa musculatura. Você precisa se relacionar ativamente com seu corpo físico. E de forma saudável também. Observando a tua respiração, diminui a velocidade da sua respiração, o máximo que você conseguir. Observa a tua dificuldade ou a tua facilidade para inspirar, para expirar. Se você não conseguir expirar todo o ar dentro dos seus pulmões, isso vai reduzir sua capacidade de inspiração e automaticamente a renovação, a eficácia desse sistema em termos de renovação e muito além de oxigênio, mas em termos de vitalidade. Então realiza quando a sua vitalidade cai, que a sua respiração, antes mesmo da sua realização, já deflagra esse movimento de decadência. Decadência na vitalidade. A vitalidade é quente.
Quando a alma se retira do corpo, o corpo esfria. Quando a alma ainda não encarnou totalmente, prevalece o ar. Quando a alma já caminha para a porta de saída, a temperatura tende a baixar. Manipular o prana em você é mais do que manipular o oxigênio. É esse calor, essa vitalidade, essa chama. Essa chama que se mostra também através dos seus olhos, do brilho no seu olhar. Então, aqui nessa meditação, nessa reflexão do seu merecimento, se compromete com você em manter sua chama acesa. Não permita que qualquer temporal, por pior que seja, apague essa chama. Você não detém os temporais, mas você tem o poder de preservar a sua chama. Essa é a sua responsabilidade. Mantém sua chama acesa. Inspirando e expirando as palmas juntas. Namastê. Abrindo os olhos. Tá agradecida? Seguimos aqui, depois de espreguiçar, ir ao banheiro, a nossa meditação. Aí já mais silenciosa, para a gente também ir estreitando a relação de silêncio com a gente, de fechar o olho, de permanecer. Por favor, não se esqueçam da bolsa, do guarda-chuva, do celular e da visão espiritual, para que a gente consiga enxergar beleza no mundo. Muito obrigada. Beijos e até já.